Nós vamos começar agora a segunda parte desse vídeo. Nós estamos tratando da possibilidade que o segurado tem de fazer o requerimento de revisão e quais são os documentos que ele deve providenciar para viabilizar o pedido dessa revisão. Eu vou deixar um link aqui em uma parte desse vídeo, desse lado, onde você deve assistir o primeiro vídeo se você ainda não viu. Então assista o primeiro vídeo que nós tratamos dos documentos que são necessários para viabilizar o requerimento de revisão. Nesse vídeo, nesse segundo vídeo, na segunda parte, nós vamos tratar das principais hipóteses que dão ensejo ao pedido de revisão. Só para a gente relembrar de uma maneira bem rápida, os documentos que devem ser providenciados para viabilizar uma análise de pedido de revisão, para constatar se houve algum erro ou se existe algum elemento que viabiliza o pedido de revisão da pensão ou da aposentadoria, são, primeiro, um CNIS atualizado a ser obtido no INSS. Segundo, cópia integral do processo administrativo do benefício que foi concedido no INSS. Terceiro, deve pegar uma CTC, isso para aqueles empregados ou trabalhadores que foram servidores públicos, teve um período estatutário e trouxe esse período para o regime geral, para o INSS, para a concessão do seu benefício. Então, se houve aí a compensação de contribuições previdenciárias dos dois regimes, do regime próprio para o regime geral, é importante a CTC, certidão de tempo de contribuição, que nós esclarecemos como deve ser requerido no primeiro vídeo. Por fim, é necessário também a carta de concessão e memória de cálculo. Se a pessoa não possui mais esse documento, ela pode requerer diretamente no site do INSS ou comparecer em alguma agência do INSS e solicitar a emissão de segunda via, que demora em média 15 dias. Além de outros documentos que a pessoa entenda ser necessário para viabilizar uma análise de pedido de revisão de benefício. É importante nós esclarecermos que nesse vídeo nós vamos tratar apenas e tão somente das principais hipóteses de revisão de benefício previdenciário, seja de pensão por morte, seja de aposentadoria. Isso porque nós escolhemos apenas aquelas possibilidades concretas que geralmente pode gerar um aumento significativo no valor do benefício do aposentado ou da pensionista. Então nós vamos começar aqui esclarecendo quais são essas hipóteses, começando pela inclusão de vínculo trabalhista. A inclusão de vínculo trabalhista é uma das hipóteses mais recorrentes de pedido de revisão de benefício previdenciário. Isso porque muitas vezes o INSS simplesmente não considera um vínculo empregatício simplesmente porque consta alguma rasura na carteira de trabalho ou existe alguma divergência do que consta no CNIS e do que consta na carteira de trabalho. Muitas vezes é uma carteira de trabalho extemporânea que o segurado pediu para atualizar e quando apresenta essa carteira junto ao INSS para requerer o seu benefício previdenciário, dependendo da análise do critério que o analista do INSS utilizar, ele simplesmente vai desconsiderar esse vínculo. Então, uma das hipóteses de pedido de revisão é justamente ingressar com uma ação judicial pleiteando o reconhecimento de vínculos para fins previdenciários, para que, ingressando esse vínculo no tempo de contribuição desse trabalhador, no cálculo final do benefício exista aí um aumento significativo. Muitas vezes, antes mesmo de pedir a revisão do benefício previdenciário, é importante ingressar com uma ação trabalhista pleiteando o reconhecimento daquele vínculo, chamando a Previdência Social para participar dessa ação trabalhista, para depois requerer o pedido de revisão junto ao INSS ou por intermédio de uma ação previdenciária. Então, uma das principais hipóteses de revisão de benefício previdenciário é a inclusão de vínculo trabalhista. Uma questão que é pouco abordada pela doutrina, pela jurisprudência, pelas decisões judiciais como um todo e até mesmo pelo segurado, pelo trabalhador que não busca o seu direito, todo trabalhador que recebe adicionais, como adicional de salubridade, adicional de periculosidade ou até mesmo adicional noturno, de forma irregular, ele é obrigado a ingressar com uma ação trabalhista para ter regularizado o pagamento dessas verbas. E essas verbas, ela também incide contribuição previdenciária. Tem natureza trabalhista essas verbas, o adicional noturno de periculosidade e o adicional de insalubridade. Ou seja, incide também sobre essas verbas contribuição previdenciária.
logo esses valores devem ser considerados na hora da concessão do benefício previdenciário desse trabalhador. Então, uma hipótese muito relevante de revisão de benefício previdenciário é justamente solicitar a inclusão desses períodos, desses adicionais, para que seja recalculado o valor do benefício concedido e muitas vezes com um aumento muito significativo. Isso não acontece quando na ação trabalhista essas verbas de forma forjada são consideradas como verbas indenizatórias. Quando o juiz determina num acordo, por exemplo, trabalhista, que essas verbas têm natureza indenizatória, não incide contribuição previdenciária, logo inviabiliza o pedido de revisão do benefício previdenciário. Então é muito importante estar atento a isso. Se você tem uma ação trabalhista em andamento, você está prestes a fazer um acordo, presta muita atenção nessa questão das verbas indenizatórias e verbas de natureza salarial, porque sobre as verbas de natureza salarial incide contribuição previdenciária e nas verbas indenizatórias não. No primeiro momento é importante que o trabalhador recebe no acordo um volume de dinheiro maior, porém, quando ele vai requerer o seu benefício previdenciário, isso pode prejudicar de forma significativa o valor final do seu benefício previdenciário. Outra hipótese de revisão também é a questão de inclusão de atividade rural, pelo menos no âmbito administrativo, nas ações que nós atuamos, cujo objeto é a averbação de alguma atividade rural, 90% desses processos administrativos junto ao INSS são indeferidos justamente porque o INSS não aceita a averbação de atividade rural, mesmo apresentando toda a documentação necessária e contemporânea e mesmo apresentando aí numa justificação administrativa prova testemunhal para complementar aquela prova documental. Então, no âmbito administrativo é muito restrito a possibilidade de concessão de benefício com a averbação de atividade rural, sendo quase que obrigatório o segurado buscar por uma medida judicial a averbação, o reconhecimento dessa atividade rural. Então, muitas vezes o segurado ali no estado de necessidade, ele concorda com a concessão do seu benefício, dispensando a inclusão de alguma atividade rural, mas mediante uma ação judicial ele pode ter um aumento muito significativo, incluindo ali no seu tempo de contribuição, no seu tempo de serviço, aquele período de atividade rural. E isso, no cálculo do valor do benefício, aumentando o tempo, pode melhorar e diminuir a aplicação à incidência do fator previdenciário, gerando o benefício final com valor mais elevado. Então, é uma hipótese muito importante de revisão de benefício previdenciário. Uma hipótese muito comum de revisão também é a questão de enquadramento de atividade especial. Muitas vezes os trabalhadores apresentam os documentos necessários, às vezes os formulários DSS 8030, SB 40 e de dezembro de 2003 para cá, início de 2004, o perfil profissiográfico previdenciário PPP, e existe muita divergência no enquadramento de atividade especial. Então, muitas vezes o segurado tem a concessão do benefício previdenciário sem enquadramento de todas as atividades que ele exerceu sob condições especiais, exposto a agentes prejudiciais à sua saúde. Então, muitos processos do INSS de concessão de benefício não consideram o enquadramento de alguma atividade especial e ao ingressar com pedido de revisão e esse período sendo enquadrado, necessariamente, fatalmente, esse benefício também sofrerá uma alteração no valor final da RMI, renda mensal inicial do benefício. Então, uma outra hipótese muito relevante é a questão do pedido de revisão para incluir o enquadramento de atividade especial que eventualmente não foi considerado pelo INSS quando do requerimento do benefício. Dando sequência aqui no nosso slide, nós temos também a alteração da DIB, data inicial do benefício, ou seja, muitos segurados, quando eles conseguem já implementarem aí as condições necessárias para obter a concessão do seu benefício, muitas vezes ele pode optar, por exemplo, entre uma aposentadoria por tempo de contribuição e uma aposentadoria por idade. E obrigatoriamente o analista do INSS ele tem que realizar os dois cálculos para verificar qual é a opção mais vantajosa. Fora isso, dependendo do momento em que aquele segurado fez o requerimento do seu benefício previdenciário, se ele aguardar um mês ou uma semana ou 2 meses que seja, ele vai conseguir um aumento significativo no valor do seu benefício, enquanto que muitas vezes o segurado, por falta de informação e orientação adequada, se precipita, solicita a concessão do seu benefício e isso gera um prejuízo
imensurável. Então, a alteração da data de início do benefício muitas vezes pode acarretar também um aumento significativo no valor final do benefício desse segurado. Nós temos a revisão também para alterar o índice de reajustamento do benefício. Nós temos outra revisão que é a questão da exclusão do fator previdenciário dos professores e também daqueles segurados que obtiveram uma aposentadoria proporcional. Esse pedido de revisão, de exclusão do fator previdenciário dos professores é uma questão muito polêmica, existem várias decisões a respeito e também de quem obteve um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de acordo com a emenda 20 do ano de 1998, uma emenda constitucional número 20. Então é uma questão bastante polêmica, mas que ainda gera uma discussão que dá ensejo a um pedido de revisão de benefício previdenciário. Nós temos, por fim, a desaposentação. É muito importante aqui a gente mencionar que desaposentação, na verdade, não é uma revisão. Trata-se de uma ação em que a pessoa está abrindo mão da concessão do seu benefício, do ato jurídico perfeito administrativo, ela está abrindo mão do seu benefício, ela quer desfazer aquele ato de aposentadoria para incluir novas contribuições que ela obteve a aposentadoria, continuou trabalhando, consequentemente continuou contribuindo e o objeto dessa ação de desaposentação é desfazer essa aposentadoria, incluir no período base de cálculo essas contribuições realizadas e depois ser concedida uma nova aposentadoria. O que está sendo discutido, na verdade, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu o direito à aposentadoria, a desaposentação, melhor dizendo, e a reaposentação em seguida, mas o que está sendo discutido no STF é se deve ou não ser devolvido o valor que esse segurado recebeu enquanto teve a manutenção do seu benefício de aposentadoria. Então é isso que está sendo discutido e está pendente de julgamento pelo STF, mas é uma hipótese também que a gente não pode considerar como uma revisão, mas é uma ação que pode gerar um aumento muito significante no benefício do segurado. Por fim, nós já mencionamos aqui no decorrer desse vídeo, erro de cálculo. Isso é muito comum de acontecer. Muitas vezes o próprio INSS, administrativamente, independentemente de medida judicial, já reconhece o seu erro, emite carta para os segurados e realiza o pagamento dessas diferenças apuradas. Mas muitas vezes não é detectado o erro do cálculo, por isso que é necessário analisar o processo administrativo, analisar a carta de concessão e, sendo detectado a aplicação inadequada de algum índice, o cálculo do fator sendo realizado de forma errônea também, isso gera também um pedido de revisão de benefício previdenciário. Então essas são as principais hipóteses de revisão de benefício previdenciário. Desaposentação não é uma revisão, mas nós colocamos aqui apenas para ilustrar que também é possível ingressar com pedido de desaposentação, mas evidentemente que existem centenas de outras hipóteses de revisão de benefício previdenciário, existem dezenas de teses jurídicas pleiteando revisão, interpretação de jurisprudência, interpretação de doutrina, mas nós particularmente consideramos que essas hipóteses aqui mencionadas são as hipóteses mais concretas e que o segurado pode fazer o requerimento de revisão do seu benefício previdenciário, sem a exclusão de outras que eventualmente pode surgir também.